Olá, meus amigos, bem-vindos ao Viver Meditando. Eu sou a Sueli e hoje eu vim falar um pouco da importância do detox. Como nós todos sabemos, nosso mundo físico ele está bastante contaminado por metais pesados e por outros componentes. A água já não está assim tão potável porque está contaminada com flúor. O ar também está um pouco pesado ainda, apesar da pandemia ter auxiliado bastante na dispersão dos poluentes. Os alimentos deixaram de ser saudáveis e cheios de vitalidade, porque o fast food acabou tomando conta das refeições saudáveis, né? E que costumávamos fazer. A vida moderna fez essa transformação. Os peixes e demais alimentos que vêm do oceano também apresentam muita contaminação, porque o oceano recebe as águas de todos os rios. Então, diante de todo esse quadro, nós vamos voltar nossa atenção agora para o corpo físico. E esse corpo físico é uma máquina perfeita, é um corpo biológico projetado pelo Criador para as nossas experiências terrenas. O nosso corpo ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. E o ser humano pode viver e se adaptar em várias regiões do planeta, como nos desertos, como em climas muito frios, gelados. Mas o corpo físico acaba também sofrendo com o impacto do ambiente. Bom, agora você poderá me perguntar o que tudo isso tem a ver com a meditação. Na verdade, toda essa toxina pode até atrapalhar um pouco o processo do meditador, porque quanto mais conscientes a gente fica, quanto mais a gente expande a nossa consciência, né, nosso ser, a nossa sensibilidade também vai aumentando. Então nós começamos a sentir a necessidade de optar por alimentos mais naturais e mais saudáveis. Então a gente começa a rejeitar alguns alimentos e dar preferência a outros alimentos. Então é bem interessante que um meditador faça um detox ocasionalmente, regularmente, quinzenalmente, mensalmente, ou um por semana, ou quando ele sentir que ele precisa, né, para aliviar e auxiliar no processo de expansão da consciência e da ascensão. Tomar muita água é um processo muito interessante porque alivia muito a liberação das toxinas que a gente acumula através da alimentação. Porém, nós somos seres complexos e o corpo físico é apenas o templo para a nossa alma. Usem agora um pouquinho a sua imaginação, fechando os olhos, e tentem perceber seu conjunto de corpos. O físico etérico. Na sequência vem o corpo emocional, ou alguns chamam de corpo astral. Depois vem o corpo mental. E acima de todos eles, né, está o corpo espiritual. Perceba que cada um desses corpos, o físico, o emocional e o mental, eles são considerados corpos densos e todos eles retém algum tipo de contaminação. Bom, do corpo físico todos nós sabemos como lidar, ou seja, nós escolhemos ingerir alimentos para dar maior qualidade à nossa saúde. E no mercado existem, né, na internet, e alguns livros muito interessantes e algumas terapias ainda que ajudam a gente desintoxicar o corpo e manter uma qualidade de vida melhor. Porém,
Existem as toxinas emocionais e as toxinas mentais. É com essas que a gente deve se preocupar um pouco mais agora e dar mais atenção a isso. O corpo emocional, ele mantém armazenado muitas energias que a gente chama de estagnadas ou mesmo bloqueadas, como toxinas de raiva, mágoas, ressentimentos, rancores, baixa autoestima, entre outras dores que normalmente são acumuladas por anos e anos. E o acúmulo delas impede o bom funcionamento da energia sutil, da vitalidade no corpo. Já no nosso corpo mental, cada um de nós tem uma coleção de crenças negativas e essas crenças também são em quantidades razoavelmente grandes, algumas muito antigas que não nos afetam muito até hoje, né? Mas muitos de nós, principalmente os mais velhos, possivelmente foram criados de uma maneira muito repressiva. Nós aprendemos que deveríamos ser sempre bonzinhos, que não devíamos expressar muito nossas emoções e muitos de nós recebemos instruções de que deveríamos ser perfeitos ou ainda nos passaram a sensação de que muitas vezes somos seres inferiores e não somos bons o suficiente. Então, todo esse acúmulo de crenças negativas e limitantes, tudo isso gerou muita insegurança, muita tristeza, né? E isso impede inclusive a nossa falta de criatividade, a preocupação é uma constante. Então, a ideia do pecado foi um dos itens mais pesados que nos foram passados e que funcionou assim como uma pesada âncora que impediu muitas pessoas de serem felizes ou prósperas. Então, alguns dizem que pecado é a gente passar longe de quem nós somos na verdade, né? Da gente deixar de ser aquilo que a gente é, do nosso potencial como seres divinos, como seres de luz. Então, são muitos os desafios que nós temos que vencer. Não só para uma pessoa que procura meditação, mas para alguém que queira levar uma vida melhor, né? São muitas crenças negativas, muitas mágoas para serem superadas. Basicamente, nós devemos fazer uma transição de um paradigma muito negativo, competitivo, para um paradigma novo de cura, de liberdade, de espontaneidade. Então, para conseguirmos um estado de leveza, um estado de segurança e de abundância na vida, nós precisamos fazer um detox, principalmente o mental e o emocional. Então, é necessário começar com essa limpeza o quanto antes. Eu aconselho inicialmente uma mudança na nossa mente em primeiro lugar e a gente deve procurar buscar, identificar primeiro e depois superar as crenças negativas e limitantes. Isso ajudará no alívio do emocional e do físico também, como consequência, porque tudo está interligado. Os corpos não funcionam separadamente, independentemente. Eles têm sim uma ligação, é óbvio, mas eles não trabalham em conjunto. Então, ao perdoarmos, nós tiramos um peso dos ombros e
recuperamos parte da nossa energia que estava, ligada ao processo da raiva ou do não perdão. E assim é com os julgamentos que nós fazemos. Ao julgar as pessoas que nós consideramos más, que elas estão erradas, que elas deviam fazer de um jeito ou de outro, nós acabamos ligando a nossa energia a delas. Então fica um vínculo permanente, um fio que nos liga a essas pessoas. E o sentimento de mágoa, ele perdura-se eternamente. Então, assim é com os julgamentos que fazemos, E ao perdoarmos, nós conseguimos recuperar nossa energia que se fragmenta. Se você tem raiva ou mágoa de muitas pessoas, uma parte sua, um fragmento da sua energia está ligada à pessoa ou à situação. Então a nossa energia acaba ficando fragmentada, pequena, com pouca energia vital até para a saúde física, e a gente acaba ficando com uma mente muito apagadinha, muito fraca. Então, toda vez que a gente perdoar, a gente recupera a nossa energia que estava fragmentada. Por exemplo, os processos de separações de casais. Quando os casais se separam e se continuar existindo rancor ou ressentimentos, então a separação de fato não ocorreu, porque um fragmento da sua energia ficou retida com a outra pessoa. Então é muito importante que a gente, ao fazer essa análise, que a gente perdoe e deseje que a nossa energia volte limpa, purificada. E é muito interessante que a gente deseje que isso ocorra com a outra pessoa também. Então, as terapias são muito importantes, mas hoje em dia nem todo mundo tem condições, nem todo mundo pode se submeter a uma terapia, principalmente as energéticas, que eu indico muito, como Reiki, Theta Healing, barras, que conseguem dissolver esses blocos de energia estagnadas com muito maior facilidade. Então, eu aconselho para essas pessoas que busquem o caminho da meditação. E todo meditador, a alquimia do meditador, é a respiração. Então você pode começar inspirando o prana, a energia, a luz, e quando você soltar o ar, você solta o apana, que é toda a toxina. Eu já comentei e ensinei aqui em outros vídeos esse processo. Você inspira a paz e você pode expirar a sua mágoa, a sua raiva. Então, é o importante, e para aqueles que estão mais adiantados, você inspira a raiva ou a mágoa ou a tristeza de alguém e transmuta isso dentro de você, expirando em luz e amor. Então, essa é a técnica do Tonglen, que é uma técnica muito importante nos dias de hoje. Então, quando as toxinas são muitas, elas acabam se acumulando no corpo físico, se depositando, e aí elas começam, quando elas estão muito intensas, essas toxinas emocionais e mentais, elas descem para o sistema de chakras, e do sistema de chakras elas vão para o corpo físico, se transformando em doença. Dependendo dos acúmulos que você tem, ela pode vir para a garganta, que é do chakra laríngeo, para o seu pulmão, que é do chakra cardíaco, para o estômago, os rins, a vesícula, que é no chakra plexo solar, Então,
É muito importante tomar consciência de que as doenças, na verdade, elas não são doenças, elas são sintomas, né? E são sinais que se materializaram no corpo, mas que provêm da alma. Então não é o corpo que adoeceu, é a alma que está sufocada, está angustiada. Então, ela está sofrendo com o tipo de vida que você está levando, ela está sofrendo com todo o acúmulo de toxinas nesses corpos mais densos. Eu já citei anteriormente que esses corpos densos, eu já fiz a comparação, que eles seriam como 3 cavalos puxando uma carruagem, e essa carruagem ela é conduzida por um cocheiro que representa a sua alma. Esses 3 cavalos que deveriam estar trotando harmoniosamente, eles estariam representando o corpo físico, e o cavalo do meio, o corpo emocional, e o terceiro cavalo estaria representando o seu corpo mental. Mas cada um desses cavalos, ele quer ir para um lado diferente, e eles costumam ter uma vontade própria, porque eles estão indisciplinados. Por conta das toxinas que cada corpo carrega, ou cada cavalo, eles não conseguem se entender, porque eles têm desejos e forças diferentes que impulsionam cada um para o lado. Então, ao invés de andar harmoniosamente, eles ficam se batendo, relinchando, um quer puxar para um lado, outro quer puxar para o outro, e tem um terceiro que talvez queira ficar parado e não colaborar. Então, o que a gente precisa fazer cabe a nós, cabe a você, assim, encontrar um equilíbrio. E vamos levar esses cavalos, né, ou os nossos corpos, para que possa haver uma disciplina e um alinhamento. O importante em todo esse processo é não se identificar com as dores, com as mágoas ou com as crenças negativas. É importante que você entenda que elas não são você. E elas estão apenas em você para que você aprenda a lidar com elas, aprenda a compreender por que elas estão aí, processar e liberar isso, né? Então, essa é a caminhada do meditador e da sua cura. O importante é a gente aprender a libertar-se de tudo o que nos impede de ver a nossa luz interior. Todas essas toxinas, elas vão sujando o nosso diamante interno, vão ofuscando a nossa luz interna. O corpo físico muito intoxicado, ele tende a eclipsar o corpo emocional. O corpo emocional, se ele está muito eclipsado, ele tende a eclipsar a mente. E esses 3 corpos intoxicados, sujos, impedem a sua comunicação com o seu eu superior. E nesse processo de liberação de toxinas, através da meditação, com as respirações guiadas, né, muita luz começa a fluir para a sua consciência. Então, começa a abrir espaço para que a sua luz interior, a luz do seu eu superior, se faça presente. Essa é a luz do conhecimento, é a luz da instrução e é a luz da intuição que vai guiar todos os seus passos, todos os seus caminhos. Então, mais uma vez, eu espero ter contribuído com esses conhecimentos para que você possa aplicá-los na sua vida. O importante é o orai e o vigiai, que Cristo já dizia.
Então, quando nós iniciamos o processo de meditação, é muito comum essas coisas virem à tona para a nossa consciência. Isso não é para se desesperar, nem se chatear, porque isso é o caminho de todos. Todo mundo tem crenças negativas, todo mundo tem mágoas para serem trabalhadas e todo mundo cria toxinas no corpo. Então, a ideia aqui é que você compreenda que através da meditação e da verticalização dos seus corpos, ou seja, fazer com que os cavalos andem juntinhos, no mesmo compasso, para que você possa chegar mais suavemente, mais calmamente no seu destino, para que você possa realizar seus desejos na vida, né? Suas metas, a sua busca. Então, mais uma vez, desejo a vocês uma boa caminhada. Luz e paz sempre. Namastê.